Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A presença do Senhor é para a igreja sempre grande alegria e deve ser sempre assim, sempre mesmo. De forma que o culto ao Senhor, ainda que seja um momento solene, ele deve ser um momento em que a igreja se alegra em Deus, porque sabe que Deus se faz presente de forma real para abençoar o seu povo, recebendo por meio de seu Filho a adoração da igreja, que é conduzida pelo Espírito Santo e pela palavra. Portanto, a presença de Deus é alegria para a igreja sempre. E em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17, nos diz o seguinte: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Bem, ali estava o próprio Deus. É fundamental nós lembrarmos que o Senhor Jesus, ele é o noivo do casamento, como nos diz Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, todas as promessas que estavam aguardando serem cumpridas, estão sendo cumpridas. Jesus é a raiz de Jessé, que estava para vir, que Isaías, o profeta, profetizou diversas vezes. Jesus é aquele que inaugura a vinda do reino de Deus. Jesus é aquele que veio pagar o preço dos nossos pecados e trazer ao povo a salvação que estava sendo concretizada, porque ele veio pagar de fato o nosso preço, o preço da nossa redenção. Portanto, eles estavam vivendo a presença do próprio Deus, não tinha como estar tristes ou mesmo estarem jejuando como quem aguarda as misericórdias de Deus, quando eles já estavam desfrutando dela. Em Neemias, quando o povo restaura o templo, restaura a cidade, eles estão naquele processo de restauração. Então, eles fazem o culto ao Senhor, eles estão restaurando tudo, né? Inclusive os cultos, fundamentalmente. E eles vão lendo a palavra do Senhor, explicando a palavra do Senhor. E enquanto eles estavam fazendo isso, o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Por quê? Porque elas falavam ao coração do povo sobre o pecado deles. E foi por causa do pecado deles que eles foram ao cativeiro, Jerusalém foi destruída, e eles então estavam pranteando. Mas eles estavam naquele momento oferecendo um culto, adorando ao Senhor. E então diz assim a resposta deles para o povo: Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Observe que eles foram exortados: vocês têm que se alegrar no Senhor. O Senhor está restaurando o seu povo. O Senhor está operando grandes coisas na vida do seu povo. Não é um momento de tristeza, é um momento de grande alegria, é um momento de se regozijar. E agora, pense nisso aplicando aos dias de Cristo. Cristo é o Messias esperado desde Adão e Eva.
É o Filho de Deus aguardado desde Adão e Eva. É o Redentor que a promessa do Senhor vinha anunciando dia após dia desde Adão e Eva. E de repente chega o grande dia, chega o Filho de Deus, chega o prometido, chega aquele que veio para salvar o seu povo, veio. Aquele não era um momento de tristeza, aquele era um momento de grande alegria, aquele era um momento de regozijo. Algo novo estava acontecendo, algo novo estava sendo feito e eles deveriam se alegrar no Senhor. Eles deveriam estar olhando para aquela obra que Cristo estava realizando por meio da pregação da palavra, dos sinais e maravilhas que mostravam que Ele era o restaurador do homem e deveriam se alegrar no Senhor. Por que eles jejuavam? Porque não estavam atentos à realidade. Jesus está inaugurando o novo tempo, finalmente os últimos dias chegaram. Os dias da restauração de Israel, que eles tanto aguardavam, chegaram. A nova aliança está para ser estabelecida pelo sangue de Cristo, não mais de animais, mas pelo sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles não estavam atentos ao fato de que Jesus era o prometido, era o Filho de Deus, inclusive o próprio Deus, portanto, entre o povo, e estava não só cumprindo todas as promessas de Deus, como ele era o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Então, não tem como se entristecer nesse momento. Esse era um momento de grande regozijo para a igreja. E Jesus então diz assim, não é agora o momento de jejuar. Alguns vão entender que ali ele dá fim ao jejum, por causa da parábola que ele conta a seguir. A verdade é que ele está tratando do momento, é o momento em que ele está presente. E nós vamos ver que é o momento que ele está presente e não uma nova época em que o jejum não deveria ser mais realizado. Nós vemos isso porque em Atos dos Apóstolos a igreja ainda continua jejuando. Em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, de 2 vezes aparece, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o jejum não desapareceu, Jesus não está acabando com o jejum. Não, aquele momento não era o momento de jejuar. Aquele não era o momento de estar contristado, como ele diz. Veja que o grande ênfase de Jesus esse é o momento da festa. Ele compara ao casamento. O noivo está presente. Esse é o momento da festa. Esse é o momento em que o povo tem que se alegrar mesmo. Se alegrar na fartura de pão que o Senhor Jesus dava, por ser aquele que está dando o Filho de Deus, o Messias prometido. Se alegrar na libertação, porque ele tirava os demônios, porque ali estava aquele que é poderoso e tem poder sobre a criação, e ele acalmou a tempestade, e sobre a criação, no caso natural, e a criação espiritual, que são os espíritos, no caso ali os demônios. Ele tem poder sobre todos, e estar com eles, e estar ali para libertá-los. E também tem poder para curar, e aí também, outra vez, a questão da criação natural. Então ali está o Deus libertador, que está abençoando o seu povo e trazendo para ele a alegria da salvação. Logo, aquele não era o momento de estarem tristes. E o jejum costumava ser feito com aquele pesar de quem está implorando o Senhor, consagrando a sua vida. É claro que a gente vai vendo que o jejum, na Escritura, ele não deve ser apenas aquele momento de apelo, né? Ah, Senhor, eu estou triste, estou apelando porque eu preciso de alguma coisa. Ainda que em momentos em que pessoas se sintam aflitas, elas naturalmente vão jejuar para mostrar a Deus que aquilo que elas pedem, elas consideram como reais necessidades mesmo. E claro, Deus que julga todas as coisas, verá esta real necessidade e atenderá segundo sua vontade.
Mas o jejum, é claro que é mais do que isso, porque o jejum é um momento de consagração, como lá em Atos, eles estão consagrando ali a vida, ou seja, é um momento em que eles estão se dedicando mais abundantemente à oração, ou seja, esquece o resto agora, esquece a alegria, a festa, a comida, a bebida, esquece esses momentos e vamos nos dedicar um pouco mais especificamente, profundamente à oração. Então, o jejum associado sempre à oração. Não é um momento de apenas apelo por uma necessidade, é um momento de dedicação de sua vida, porque jejuando você está então abrindo mão de deleites que você poderia desfrutar para dedicar-se a algo que então é mais importante, que você deve fazer, que é estar buscando o Senhor em oração. Então Jesus está trazendo para eles a alegria. Então aquele momento era o momento da alegria. Viriam dias que eles iriam jejuar. Inclusive, eles iriam jejuar, e aqui a associação é por necessidade mesmo. Dias de perseguição, dias de problemas, dias de angústia, em que Jesus não estaria mais presente aqui, mas mesmo enviando o seu Espírito para estar conosco, eles estariam passando por momentos de lutas e angústia. Naquele momento, observe, os discípulos estavam protegidos. Por que estavam protegidos? Porque Jesus estava presente. Nenhum mal aconteceu a nenhum dos discípulos enquanto Jesus estava presente. Vocês observaram nos evangelhos? Por quê? Porque ali está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Deus estava guardando o seu filho. Aquele que não tinha pecado estava protegido para que nenhum mal lhe acontecesse, já que ele não tinha pecado e, portanto, ninguém poderia tocá-lo, já que ele não merecia mal algum. E os discípulos que estavam com ele, portanto, estavam protegidos. Mas ele disse que ele seria tirado. E então, eles que iriam dar continuidade à obra, iriam precisar estar constantemente orando ao Senhor para que Deus também guardasse, protegesse, conduzisse, fortalecesse, como a oração de Atos 4, em que eles oram ao Senhor pedindo: Senhor, nos dê coragem para fazer esta obra em meio à perseguição, para que a tua igreja seja fiel até o fim. Mas enquanto isso, o Senhor vai fazendo a obra por meio dos teus sinais e teus milagres em meio à tua igreja. Então, nesses momentos que eles fariam, eles jejuariam, clamariam. Por quê? Porque eles estavam precisando do cuidado, do auxílio, da condução do Senhor. Então, o momento do Evangelho, o momento do ministério de Jesus, aqueles 3 aninhos, foi um momento de grande regozijo para todo o povo. O próprio Deus estava entre eles. O Senhor da glória estava no meio dos homens, não só de Israel, mas no meio da humanidade, e estava ali para realizar a grande obra de redenção. Portanto, um momento de alegria. E para nós aplicarmos isso à nossa vida, lembre-se que ainda que o Senhor já tenha se retirado, esteja à destra do Pai, é para nós a alegria que Ele esteja lá. E ao mesmo tempo, sabendo que temos aflições aqui, devemos orar e jejuar, clamando ao Senhor para que Ele nos conduza e a nossa vida possa estar sempre firme, perseverante, para que nós não desistamos jamais e vivamos para a glória dEle. Mas, ao mesmo tempo, sempre lembrando que Deus está conosco e, portanto, já que Deus está conosco, nos enviou outro advogado, que é o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Então, devemos também nos alegrar na graça divina de se manifestar bondosamente para conosco, nesse cuidado com a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Então, também se alegre no Senhor. Há momentos de tristeza, é fato, mas lembre-se que o Senhor está conosco. Portanto, nós recobramos o ânimo e assim a alegria do Senhor é a nossa força. E no culto ao Senhor, ainda que nós possamos nos achegar, marcados por muitas lutas, o culto ao Senhor nos lembra que nós estamos na presença de Deus e Ele está conosco. Que a vitória da igreja está na sua perseverança, como diz Apocalipse. Portanto, sempre que você for ao culto dominicalmente, lembre-se de se alegrar em Deus. Deus, apesar das minhas lutas, tribulações, das perseguições, de todos os problemas que nos cercam,
Deus, porque os homens vêm contra nós. Então, mesmo apesar de tudo isso, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco e nos alegramos sobremaneira nisso. Portanto, lembre-se de oferecer o culto ao Senhor com grande alegria, com grande regozijo, porque o Senhor está presente para abençoar o seu povo, o povo que está buscando, o povo que está ali se regozijando em Deus, porque Deus chama para abençoá-lo. Então, não esqueça, em hipótese alguma, de que cultuar a Deus é se alegrar no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o nosso Deus, e está conosco. Nós nos alegramos em ti, ainda que muitas vezes precisemos passar por momentos de tribulações, de angústias, de perseguições que entristecem o coração, mas o Senhor fortalece as nossas forças, renova as nossas forças, porque o Senhor nos lembra constantemente pelas tuas promessas e pelo teu Santo Espírito que opera na igreja, que o Senhor está conosco, para que o teu nome seja glorificado na vida de tua igreja, para que tua igreja tenha ânimo para continuar perseverando até o fim, na certeza que é na perseverança que ela te engrandece, te glorifica, que ela vence. E é isso tudo nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.